Louvado seja Deus. Maranata a todos vocês. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, não eu de pessoa, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de vocês nessa noite, como tenho certeza que já tem falado através dos hinos, através da adoração que o grande Deus tem colocado para nós. Irmãos, Deus é tão infinito, Deus é tão poderoso, que, vendo os irmãos louvar aqui na frente, eu fico muito alegre, muito realmente transbordando de alegria. E pelo motivo simples, as pessoas acham que para louvar a Deus é necessário ter uma voz bonita, é necessário ter uma boa melodia. Não. Se louva a Deus com o coração. E digo a você que aquele que louva a Deus, ele é um sujeito muito especial aqui na terra. Por quê? Porque os irmãos escutam os pregadores, aceitam as mensagens dos profetas, acreditam nas revelações e algo mais. Mas tudo isso tem um limite. Aleluia. Tudo isso é limitado a esta terra. Enquanto o louvor, ele permanece até o infinito, que não acaba nunca. Aleluia. Entendeu a profundidade de tudo isso? A palavra, a revelação, a profecia é para esse tempo. É para essa terra. É para mim e você de carne e osso. Mas a Escritura diz que o louvor permanece. A única coisa da qual vai ter lá no céu, a nova Jerusalém, a nova terra, vai ser o louvor. Somente isso. Somente o louvor e a adoração. Aleluia. Louvado seja Deus. Parou para pensar nisso? Então louve a Deus de todo o coração. Não tenha vergonha da sua voz, do seu ritmo, nada disso. O louvor mexe com Deus. O louvor faz com que os céus eles se abalem. O louvor faz com que a terra estremeça. Aleluia. Grande, grande é o Senhor. Irmãos, Deus é um Deus poderoso. Para aqueles que acham que Deus está sentado no trono, carrancudo, esperando eu e você efetuar algo de errado para Ele punir, quero dizer nessa noite que você está plenamente enganado. Se você tem essa imagem do seu Deus, rasgue ela, queime, jogue fora. Porque o Deus que nós conhecemos, o Deus que a Bíblia Sagrada, que a Escritura nos revela, é um Deus baseado em amor. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, aleluia, foi para o seu louvor. Se você pegar Gênesis no início, o primeiro versículo diz que Deus criou a terra, o céu e a terra. E no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Parece estremecedor isso, mas há uma grande diferença. Talvez de milhares de milhões, de bilhões de anos, de Gênesis 1 para Gênesis 2. Porque Gênesis 1 fala de uma terra bonita, preparada para todos nós. E o 2 diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus cria algo sem propósito? Não. Aleluia por isso. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. A terra de Gênesis 1 é a terra que Deus criou para mim, para você, para o ser humano habitar. E a terra de Gênesis 2 já é uma terra corrompida. Já é uma terra na qual o mundo aceitou e o mundo fez. Pela queda de Satanás. Mas não quero nessa noite tomar muito tempo dos irmãos e nem muito menos me basear nisso. Só queria que os irmãos colocassem seu coração nesse desejo de louvar, porque é crucial. Eu vim entender isso não há muito tempo. A da qual o louvor mexe com Deus. Faz com que as cadeias sejam quebradas, as cadeias sejam dilaceradas nas vidas das pessoas. Não somente na sua, mas na vida das pessoas.
Aquele que trouxe a Bíblia nessa noite, aleluia, vamos abrir também no livro de Gênesis, capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Gênesis 22. E os que encontrarem, podem ficar de pé. Irmãos, eu acredito na unção do profeta, viu? Eu acredito que Elias passou a unção para Eliseu. Os irmãos acreditam? Os irmãos acreditam na capa? Acreditam quando Elias, o Moneto está falando ali em toda a consciência. O irmão acredita que quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, estava lançando a unção dele e Eliseu foi feliz. A Bíblia diz que Eliseu realizou mais do que Elias ainda, muitos feitos, através da unção. Não acredita? Todos acreditam, né? Amém. Eu quero dizer para os irmãos que nessa noite eu também acredito, viu? Glória a Deus. É um mistério de Deus, mas é forte isso. Amém, irmãos. Diz assim, ó. Gênesis capítulo 22. Só para alegar um pouco os irmãos, viu? Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e esse respondeu-lhe: Eis-me aqui. Diga para Deus escutar bem forte. Diga: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu um lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu-lhe Abraão: Eis-me aqui. Meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá. Diga: Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar. E sobre ele pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho. Deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os abutres. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: O Senhor proverá. Diga: O Senhor proverá. O Senhor proverá. Glória a Deus. Daí, disse-lhe: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Bote sua Bíblia na cadeira, curve sua cabeça e vamos orar a Deus. Paizinho amado, ó meu Senhor Todo-Poderoso, nesse momento tão sublime, tão especial que o Senhor nos concede, aleluia, e está aqui, ó Deus, com a Escritura Sagrada em nossas mãos, a meditar, a conhecer, a se aprofundar nela, Pai. Nós queremos te exaltar nessa noite, ó Deus. Queremos te agradecer por tudo, pelo dom da vida, pelo que o Senhor tem realizado, pelos feitos, ó Deus, pela sua majestade, tem realizado grandes feitos, ó Deus, para conosco.
Oh, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos nessa noite, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que ele possa, ó Deus, fluir aqui nesse lugar, ó Deus, que as barreiras, ó Deus, possam ser quebradas, possam ser dilaceradas, e que o ouvido espiritual, ó Deus, seja aberto. Oh, meu Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te dar graça por essa chuva, ó Deus, que cai nesse sertão, aleluia. Por essa chuva, ó Deus, que muitos diziam que não caía, mas o Senhor é que tem o poder, que tem a graça, e que tudo, ó Deus, te compete a realizar. Queremos te louvar por tudo que já tem feito, porque sabemos que o Senhor é o único e poderoso Deus. Dá-nos graça para que cada um, ó Deus, possa entender a tua palavra. Em nome de Cristo, nós te louvamos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu queria falar um pouquinho para os irmãos, para que a gente pudéssemos mastigar um pouquinho do que a Escritura de Deus tem nos revelado, tem nos falado, através dos tempos, através dos séculos, desde o início até os dias de hoje. Nós temos por convicção que a Bíblia Sagrada é nossa referência de fé. E assim fazemos, e assim adotamos ela, e cremos que ela é Deus se revelando aos homens. Mas muitos chegam a duvidar, chegam a descrer daquilo que Deus tem realizado, e até mesmo não acreditar em algo tão poderoso, da qual o nosso Deus tem feito e continua fazendo. Lembro-me que ontem aqui, a gente debatendo na escola dominical, o nosso irmão Ronaldo falou que antigamente Deus falava através dos profetas, mas que nos últimos dias, aleluia, Ele nos se revelava através do seu Filho, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E antes de entrar um pouquinho nessa mensagem, eu quero dizer duas coisas importantes para os irmãos. Que Jesus Cristo, Ele é assim, o meu, o seu e o Salvador da humanidade. Mas se Jesus Cristo for somente o seu Salvador, algo ainda lhe falta. Se você acreditar, se você crer que Jesus Cristo for somente o seu Salvador, algo lhe falta ainda. Quero te dizer nessa noite que Ele é o Salvador, mas que Ele tem que ser Senhor na sua vida. Amém? Aleluia. E tem faltado muito isso nos dias de hoje. As pessoas têm Cristo como Salvador, mas não têm Ele como seu Senhor. Aleluia. E eu chego a dizer que nos dias de hoje, para muitas pessoas, é mais importante que Ele seja Senhor do que Salvador, porque é um complemento. É algo que se segue. Porque você diz isso, irmão? Digo por quê? Porque se Ele não for Senhor na sua vida, nada acontece. Salvador, salva. Salvador, livra. Salvador, tira. Salvador, exerce alguma coisa para salvar. Ele veio para isso. Mas Ele veio para ser Senhor. Para executar. Aleluia. Para fazer com que eu e você pudéssemos conseguir algo. Viver, desfrutar e realizar as maravilhas que Deus concedeu aos filhos aqui na terra. Somente para os irmãos não esquecer, lembre-se disso. Ele é Salvador, mas também Ele precisa ser Senhor na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, então nós vemos aqui um Senhor muito interessante, que é o tal de Abraão. Quem não viu falar de Abraão? Quem não conhece o grande Abraão, né? Para muitos, para nós que cremos, o pai da fé. Aquele que exerceu a sua fé, aquele que nos trouxe para nós o que é verdadeiramente a essência da fé. Mas Abraão, no início, ele passou por dificuldade. E muitas. Veja que Abraão residia numa terra distante, muito longe, e os seus parentes, a sua parentela, os seus amigos, a sua comunidade na qual ele residia,
era uma comunidade um pouco pesada. Se você for estudar de onde Abraão foi trazido, muitas coisas aconteciam naquela região. Mas só que Abraão era um referencial para Deus ali e para as pessoas. E Deus, como não é besta, de forma alguma, olhou para lá e disse: Abraão, eu tenho algo contigo. Abraão, porque não era ainda Abraão. Abraão, eu tenho algo contigo. Preciso que você faça algo para mim. Quero ser seu amigo. Quero que você seja meu amigo. E Abraão aceitou. Digo, Abraão, um momento. Porque depois Deus mudou o seu nome para Abraão. E ele aceitou o chamado de Deus. E aí que eu quero dizer para os irmãos. Quando Deus realiza e vai realizar alguma coisa, ele tem primeiramente um chamado. Ele chama, assim como o exército brasileiro faz, chama seus jovens, quando completam 18 anos, para servir a pátria. Deus, quando vê em você algo, ele chama e realiza esse chamado. Mas eu acredito que foi difícil para Abraão sair da sua parentela e se deslocar para uma terra distante e obedecer, escutar algo que ele tinha ouvido Deus falar. Mas ele não pensou duas vezes. Ele atendeu ao chamado do Senhor. Eu olho para a igreja hoje e vejo a igreja em partes atendendo o chamado de Deus. Sim, eu vejo a igreja atendendo o chamado. Venha. Deus chama, venha. E primeiramente você tem um dispor. Você se dispõe e você vem. Mas após isso, Deus quer trabalhar com você. Deus quer, como nós dizemos no nosso livro, Deus quer lhe usar. Ou seja, Deus quer que você faça algo para Ele. Deus sempre tem no seu coração o desejo de compartilhar. Há muitos que dizem por aí que Deus faz tudo só. Eu costumo dizer que não. Tudo que Ele faz, Ele executa só. Mas Ele sempre tem desejo, a vontade, o querer que eu e você sejamos participantes. Participantes nisso. E certa vez ele falou de Abraão dizendo isso. Eu falaria alguma coisa se não revelasse ao meu servo Abraão? Falamos também aqui ontem, quando ele disse: olha, com os outros eu falo de uma forma, com Moisés eu falo face a face, em glória, em manifestação. E assim ele foi com os profetas, foi com os reis, foi com tudo, e aí foi se estendendo. Deus tem um chamado para mim e para você. E após esse chamado, você tem que abrir seu coração, você tem que se relaxar diante de Deus. Essa é a verdade. Porque muitos aceitam o chamado, mas endurecem. Não, eu não sabia que era para isso, não. Nosso irmão Ronaldo hoje fez um chamado comigo. Pediu para eu estar aqui à frente hoje à noite. Eu aceitei esse chamado. E agora eu vou ter que realizar, executar esse chamado. Mas voltando para o texto, diz que Deus olhou para Abraão e disse: olha, pensou assim, esse homem é muito bom, ele atendeu o meu chamado, mas, acredito eu, mas eu preciso fazer uma prova de fé com ele. Eu preciso entender, atentar o coração dele para realmente saber se ele está dedicado a mim. E Deus faz isso comigo e com você. E digo mais, Ele faz às vezes sem eu e você perceber. Por isso que a Bíblia é completa, ela se completa. Você tem que vigiar em muitas coisas. Quando se diz vigiar, não somente para as coisas do mal, mas também para aquilo que Deus está falando com você. A voz de Deus é suave. Deus fala ao coração. O Espírito de Deus, ele não é de confusão. Aleluia. Você entende quando Deus está falando. Então, teve o chamado com Abraão, ele aceitou.
Deus sentiu que no coração dele tinha algo de bom. Ele disse, mas eu quero provar. Imaginou assim, pensando eu quero provar para saber se esse homem está pronto a me servir. E ele colocou Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e Abraão me procurou, disse, eis-me aqui, Senhor. Deus falou assim, disse, sabe Isaac, seu filho? Abraão, sim, Deus, eu estou precisando dele. Na verdade, a conversa foi essa. Eu estou precisando dele. Olha, irmão, Isaac era filho único. Imagine agora, se coloca no lugar de Abraão. Você é teu único filho. E agora, alguém pode tirar aquele seu filho. Tenho certeza que Abraão amava demais Isaac. Amava a tal ponto, Deus não estava com ciúme. Deus não estava com medo de perder. Nada disso. Adoração de Abraão. Mas Deus é o seguinte, irmãos, tem momentos na nossa vida que nós temos que dividir as coisas. Nós temos que separar. Aprenda isso. Nós temos que separar. Não temos apenas que separar o santo do profano. Nós temos que separar tudo. E tem momentos na nossa vida que nós temos que até separar. Isso, eu digo, com jeito, com esperança, dentro da palavra, até separar a família e Deus. Até separar igreja e Deus. Até separar vice-versa. Porque nós fomos ensinados, e muitos foram assim, que nós devemos sim amar Deus sobre todas as coisas. E que devemos, muitas vezes, já vi gente, diz, olha, eu abandono tudo, mas não deixo a igreja. Se for preciso, até a minha família. Não. Pelo contrário. Após Deus, a coisa mais importante que tem na terra aqui após Deus é a sua família. Não é a igreja. A igreja, ela faz parte, sim, de um plano extraordinário. É a noiva do Cordeiro. É aquela que nós vamos nos unir, nos confraternizar, nos abraçar e subir para encontrar o Cordeiro. Mas eu vejo muita gente por aí abandonando a família por conta da igreja e depois voltando com a carinha de cabeça baixa, pedindo perdão a Deus. Digo sempre, Deus trabalha em união. Deus trabalha compartilhando tudo o que Deus faz. Ele tem o prazer, o desejo, a vontade que eu e você esteja presente. Esteja presente. E a igreja é o ponto essencial, sim, onde nós temos ligação com Deus. Nós devemos aprender a separar as coisas. E Abraão estava nesse ponto. Família e Deus. Não igreja, família e Deus. E ele deve ter pensado muitas noites, quando Deus falou isso. Antes, e agora o que eu vou fazer? O único filho que eu criei desde pequeno, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo. Um menino obediente, um menino na qual me obedece, que obedece às leis de Deus e segue os princípios. E agora Deus chega para mim e diz, eu quero ele. Ele me pertence. Dai-me ele de volta. Bota também. Imagina o tanto que foi pesado com Abraão. Mas eu acredito que ele colocou seus joelhos no chão, aleluia. Buscou de Deus e se prontificou. Amém. Estou pronto para isso. Então, no versículo 3, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaac, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, e partiu para um lugar que Deus lhe dissera. Um ponto importante. Abraão não disse em momento algum a Isaac o que ia fazer.
Isaac, como era obediente a Deus, obediente a seu pai, Digo só. nada questionou. E seguiu junto com ele e os seus 2 servos. Então eles seguiram. E a Bíblia diz aqui que Deus mandou que ele fosse executar o holocausto no Monte Moriá, que era 15, 20 quilômetros, 30 quilômetros mais ou menos, da onde ele residia. Como daqui em Catolé ou mais. E o que acontece? Durante 3 dias, eles caminharam para esse local. Eu pergunto, irmãos, Deus não poderia ter dito, olha, Abraão, sacrifica um terreno da sua casa. Sacrifica aqui no monte, mais perto. Faça isso aí no vale, pertinho. Porque Deus não fez. E é o ponto crucial dessa mensagem. Porque Deus não faz nada se não compartilhar conosco ele deseja, o coração e a vontade dele. Porque durante esses 3 dias, Deus deixou Abraão à vontade dele. Se Deus disse, se Abraão dissesse, não vou fazer, eles voltariam para casa. 3 dias, Abraão ficou totalmente à vontade. Para pensar, para meditar, para escutar, para procurar entender se realmente ele deveria fazer aquilo. Deus, nós costumamos dizer também que Deus às vezes nos surpreende, né? Mas Deus só nos surpreende com coisas boas. Nunca Deus vai surpreender você com coisa ruim. Nunca, irmã Fátima, Deus vai surpreender você com uma coisa ruim. É mentira de Satanás. É mentira das pessoas que dizem isso. De forma alguma. Deus nunca vai surpreender você com coisa ruim. Ele nos surpreende com coisas boas. Ele está gravando isso. Você pode até dizer, não, mas isso surpreendeu Abraão com uma coisa ruim. Será? Vamos saber se ele surpreendeu. Mas eu quero que os irmãos talvez estejam perguntando por que é que Deus mandou que Abraão fosse sacrificar Isaac no alto monte? Um monte longe, no alto monte. Por que ele não mandou pertinho da sua casa? Pertinho da sua comunidade? Sabe por quê, irmão? É porque no vale se guerreia, mas é no monte que se adora. Aleluia! Glória a Deus. Você pode até adorar em qualquer lugar, você está livre para isso. Mas se você for ver, for analisar como Deus fazia, as batalhas eram travadas nos vales, mas os profetas, aqueles que serviam a Deus, eles subiam os montes, adoravam nos montes. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com Jeremias, foi assim com todos. Deus sempre mandou alguém subir um monte. Verdade. Aleluia. Talvez se eu perguntar aqui, irmão, alguém já foi no monte aqui orar? Eu tenho certeza que muitos foram e talvez vão até pensar assim, o tempo bom era aquele. Estou mentindo? Entendeu? Não é uma questão geográfica, porque não é nada disso. É porque parece que Deus tem esse vento soprando dessa forma, entendeu? Você se sente à vontade, você transborda mais. Aleluia. Então vamos subir aos lugares altos para adorar. Foi o que Deus disse a Abraão. Em outras palavras. Versículo 5. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, aleluia, voltaremos a vós. Olha a confirmação aí. Eu vou adorar, mas eu volto com ele. Olha o que é o poder da fé. Olha o que é o poder da convicção. Abraão disse, nós vamos adorar plural. E voltaremos. Mas você está dizendo que Abraão quer matar Isaac? Por quê que Abraão falou isso? Por que Abraão disse aos seus 2 rapazes, aos seus moços, seus servos, e só fica aí que eu, o moço, vamos adorar no monte e voltaremos. Será que Abraão estava descrendo em Deus agora? Desfazendo o que Deus tinha dito? Não. Pelo contrário. Abraão estava
compartilhando com Deus. Abraão estava dando a Deus a chance, não que Deus precisasse. Abraão estava dando a Deus a chance, estava se abrindo para Deus executar nele aquela bendita fé da qual nós acreditamos hoje. Então ele diz: nós subiremos e voltaremos a vós. Tomou Abraão, versículo 6, a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo, botaram na sua mão e foram ambos juntos. Botaram a lenha nas costas, Abraão pegou o facão, pegou a sua arma para imolar, para cortar Isaque. E eles foram. Ficaram lá no céu e eles subiram o monte. Aí vem algo interessante que Isaque falou. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-me: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Parecia que Abraão estava enganando Isaque, né? Estava mentindo, mas não. Abraão disse: nós vamos sacrificar e voltaremos. Abraão, no momento algum, disse: eu vou sacrificar você. Não, amor, não. Abraão estava crendo muito mais do que muitos duvidaram. Disse: não. Então ele diz, versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá. Aleluia. Palavra forte. Deus proverá. Deus proverá. Irmãos, Deus proverá tudo aquilo que você necessita. Não imagine, não pense, não queira, não sonhe algo daquilo que você acha que não acontece. Deus pode tudo, mas o que Deus prove para mim e para você é o essencial. Talvez muitos aqui, até todos, quando eu era criança, cada um tinha um sonho. Sonho disso, sonho daquilo. E talvez esse sonho seja até impossível, entre aspas, impossível, para que se realize. Mas hoje, como servo, como conhecedor, como filho de Deus, tudo aquilo que Deus faz para você, que Deus faz, é suficientemente para você adorar e glorificar. Amém. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Foi a mensagem que Márcio Nascimento recebeu no folheto, dentro do avião, tocando com os Paralamas do Sucesso, na ponte Rio-São Paulo. Foi ao banheiro, sentiu aquele alvoroço, estava intimidado, abriu o folheto, leu, e aquele folheto, aquela mensagem, aquela palavra falou com ele. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tinha carros, tinha mansões, tinha bons amigos, tinha muitas mulheres, tinha tudo o que queria, mas estava vazio. Aquilo que Deus separou dentro dele, de mim e de você, estava vazio. E ele precisava ser preenchido. Voltando para aqui, porque a hora já está avançada, já foi embora, né, irmãos? Diz assim, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar e em cima da lenha. Outro ponto interessante: obediência. Obediência do pai, obediência do filho. Obediência do pai a Deus, obediência do filho ao pai e também a Deus. Irmão, Abraão aqui já era o senhor de gado. Isaac poderia dar uma rasteira dele lá e sair correndo. Que conversa é essa? Você está doido, né? Está maluco? Vai matar? Que conversa? Não, isso não existe, isso não pode fazer isso. Jogava lá Abraão no chão, dava duas quebraneiras e ia embora, voltava para casa correndo. Não vai dar essa. Não faria isso. Mas não. Aí que entra o quarto ponto. Nós tivemos o chamado, tivemos a prova, a adoração em lugares altos e chegamos à obediência. Não. Isaac não abriu sua boca. E Abraão executando todo o processo. E estendeu a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu-lhe: eis-me aqui. Então, eu não percebeu que Abraão estava sempre de prontidão. Eis-me aqui.
Sempre que Deus fala, nós devemos ter isso em mente. Eis-me aqui, para atender ao chamado de Deus. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou. Preste atenção. Então levantou Abraão os olhos e olhou. E viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Você sabe que quando Deus proveu esse carneiro, ele não estava lá não. Sabe quando Deus proveu esse carneiro? Quando Abraão disse a Isaac, Deus proverá. Foi naquele momento, Deus proveu esse carneiro para o sacrifício. Aleluia. Eu disse aqui que Deus não é um Deus que fica parado. Muitas pessoas têm esse conceito que Deus está no trono, sentado, carrancudo, sem fazer nada. Não. Deus está sempre em movimento. O trono de Deus, ele está sempre em movimento. A Bíblia diz que são relâmpagos e trovões que saem do trono de Deus. Quem estiver pensando que Deus está numa rede se balançando, está completamente enganado. Aleluia. O trono de Deus, ele se diz isso, em movimento. Toda hora Deus está. A Bíblia diz, Deus trabalha desde o princípio e continua trabalhando. Deus não está parado, está sempre em movimento. E nesse momento Deus proveu esse carneiro. Então Abraão olhou para trás, entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aleluia. Então chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. Não foi Deus que disse a Abraão, Abraão, coloca o nome aí, ou vai chamar aí. Não, foi o próprio Abraão. Pela sua fé, pela sua convicção, o Senhor proverá. É o quinto item dessa mensagem, providência. Você tem um chamado, e assim que você tem um chamado, sempre algo acontece para derrubar, para tirar você do foco. Aí você recebe a prova, passa por ela adorando em lugares altos, esses lugares altos, não fisicamente, até espiritualmente, em lugares altos. Você obedece tudo aquilo que Deus está trazendo a você, uma forma de obediência, e depois que esses quadros se realizam, aí Deus providencia. Aleluia! Aí Deus executa. Aí Deus pega a nossa tapinha íntegra. Aí Deus entra para você. E você está liberado para explodir. Aleluia! Para fazer tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Aleluia! É esse, irmão. É o que Deus tem para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Peço desculpa pelo horário, avançou um pouquinho. Eu queria fazer uma oração antes de voltar a palavra dirigente. Desde já agradecer pela oportunidade que os irmãos me concedem. Eu não sou pregador, tem gente que tem mania de achar isso, mas eu não, sinceramente, não, pode acreditar, não me acho de forma alguma um pregador. Às vezes sim, faço isso porque gosto, né? Porque gosto, já fiz até mais. Hoje talvez esteja mais calmo um pouco nisso, mas eu quero dizer o seguinte, que tanto eu como você, todos nós temos a essência de Deus. De uma forma ou de outra, eu falei aqui no louvor, no início, que era importante, e tantas coisas. Tem pessoas que não precisam nem abrir a boca para pregar. É a pregação mais interessante que tem. É essa. É com a sua vida. Somente a sua vida, demonstrando quem você é. É a maior pregação que existe, é essa. É isso? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, eu quero te render graças por esse momento que o Senhor nos concedeu de estar aqui na tua presença. Oh, meu Pai, nós sabemos que a luta é grande, é travada uma batalha, mas que sempre temos vitória. Vitória com Cristo, vitória especial. E assim como Abraão, ó Deus, eu creio que muitos aqui já passaram na prova. Porque a Escritura diz que o Senhor muitas vezes acha bom provar como ouro no fogo.
para que o obreiro seja aprovado. E depois dessa aprovação, da obediência, da adoração de tudo, aí o Senhor vem com a sua providência. Aleluia. Olha como é bom, ó Deus, como é bom saber que o Senhor tem tudo isso reservado para nós. Glória a Deus. Para aqueles que desejam, para aqueles que te receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor possa agraciar cada um que esteve aqui, aqueles que não puderam, que essa mensagem, ó Deus, que o Senhor nesse momento possa estar falando aos corações. Eu quero te agradecer por todos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.